Olá, tudo bem? O episódio de hoje destaca uma pesquisa da UFES publicada no final do ano passado que trouxe revelações sobre a escravidão aqui em Sergipe. Foram analisados mais de 800 inventários dos arquivos públicos do Estado e do Tribunal de Justiça com informações de mais de 7.000 pessoas escravizadas. Com 6 anos de pesquisa, trabalhando principalmente com inventários, que são documentos que registram propriedade das pessoas falecidas, a gente tem dados muito consistentes, para quase todo o século XIX em Sergipe. Esses dados têm servido para alimentar uma grande quantidade de pesquisas. Uma dessas pesquisas, foi a que veio a se tornar artigo no final do ano passado, sendo publicado na revista Resgate, da Unicamp. Esse artigo é o resultado de uma preocupação em conhecer a composição da população sergipana no passado. Nós somos historiadores que trabalhamos com aspectos mensuráveis da realidade. Entender quantas pessoas existiram, como elas se distribuíam, como eram suas características, é um dos fatores fundamentais das nossas preocupações. A documentação básica que a gente usou foi inventários post-mortem. São documentos que registram a propriedade de alguém com a finalidade de distribuir essa propriedade entre os herdeiros. Uma das propriedades mais sui generis do Brasil até 1888 era os escravos, que eram simultaneamente pessoas, e por isso nos interessam para a história da população, mas também um tipo de mercadoria, um tipo de propriedade, e por isso estavam registrados nos inventários. O estudo ele traz algumas revelações que são originais. Em primeiro lugar, ele revela que a composição da população escrava em Sergipe durante a primeira metade do século XIX era principalmente de pessoas nascidas no Brasil e não importadas da África. Cerca de 3/4 a 4/5 dos escravos em Sergipe nasceram aqui no território brasileiro. Qual que é a implicação disso? Nos coloca uma questão relevante sobre a manutenção da cultura africana em Sergipe, ou a contribuição africana para a formação da cultura sergipana. Se os africanos eram poucos, essa cultura ela era reproduzida e mantida principalmente por processos de educação, por processos familiares, por processos religiosos de transmissão intergeracional de costumes e hábitos, que colocam em lugar central a família escrava como um espaço, um repositório de tradições e um espaço de reprodução dessas tradições. Então, conhecer, na verdade, saber que a maior parte dos escravos em Sergipe nasceram no território nacional significa dar valor às formas de organização familiar desses sujeitos. E essa é uma outra contribuição do artigo, mostrar como a extensão e a organização da família escrava em Sergipe, que foi bastante significativa e, sobretudo, resistente. A família era mantida mesmo depois da partilha dos bens entre os herdeiros. Raramente se separava um casal ou os filhos de um casal escravizado. Finalmente, o artigo contribui, embora tangencialmente, para se pensar formas de resistência dos escravos frente à desumanização da escravidão. A constituição da família é um dos atos mais humanizadores que seriam permitidos àqueles sujeitos. Não só porque a constituição de uma família é uma escolha e, nesse sentido, um ato de liberdade, mas principalmente porque a liberdade ela deve ser entendida enquanto a pertença, a formação de uma linhagem. Então, construir uma linhagem, ter parentes e pertencer a um meio é uma forma de ser reconhecido como sujeito, de ter identidade.